Em 1961, um psicólogo realizou um experimento que mudou para sempre a forma como entendemos o comportamento humano. A ideia parecia simples. Pessoas comuns seriam convidadas para participar de um estudo sobre aprendizagem e memória. Nenhum deles imaginava que estavam prestes a revelar um dos aspectos mais inquietantes da mente humana. Cada participante era levado a uma sala e recebia uma tarefa aparentemente simples: fazer perguntas a outra pessoa e aplicar pequenas descargas elétricas sempre que ela errasse uma resposta. As descargas começavam fracas, 15 volts, depois 30, e continuavam aumentando gradualmente. Os participantes acreditavam que a pessoa do outro lado da parede estava realmente recebendo esses choques. Com o passar do tempo, os gritos começaram a surgir, primeiro desconforto, depois dor, depois pedidos desesperados para que o experimento parasse. Mesmo assim, muitos participantes continuaram apertando o botão, não porque eram pessoas cruéis, mas porque havia alguém na sala dizendo calmamente: "Por favor, continue. É necessário que o experimento continue. Você não tem escolha, deve continuar." Essas frases simples criavam um conflito profundo na mente das pessoas. De um lado, a consciência moral, do outro, a autoridade. E foi exatamente esse conflito que Stanley Milgram queria estudar. Milgram era professor de psicologia na Universidade de Yale. Ele queria entender um fenômeno que intrigava o mundo desde o final da Segunda Guerra Mundial: como pessoas comuns foram capazes de obedecer ordens extremamente cruéis durante regimes autoritários. Seria possível que qualquer pessoa fosse capaz de obedecer uma autoridade mesmo quando isso entra em conflito com seus próprios valores? Para descobrir isso, Milgram criou um experimento engenhoso. Cada participante acreditava que estava ajudando em um estudo sobre memória. Eles recebiam uma lista de palavras que deveriam ensinar a um aluno em outra sala. Sempre que o aluno errava, o participante deveria aplicar um choque elétrico. A intensidade aumentava a cada erro. O painel de controle ia de 15 volts até 450 volts. Próximo aos níveis mais altos, havia avisos escritos como perigo, choque severo. E mesmo assim, algo surpreendente aconteceu. Muitas pessoas continuaram, mesmo quando o aluno gritava, mesmo quando ele implorava para parar, mesmo quando parecia que algo estava seriamente errado. Alguns participantes demonstravam extremo desconforto, suavam, tremiam, riam nervosamente. Alguns até pediam para interromper o experimento, mas quando o pesquisador dizia que era necessário continuar, eles continuavam. No final do estudo, os resultados chocaram até os próprios cientistas. 65% dos participantes chegaram até o nível máximo de 450 volts. Isso significa que quase 2/3 das pessoas estavam dispostas a aplicar o que acreditavam ser um choque potencialmente fatal, não porque queriam machucar alguém, mas porque alguém em posição de autoridade disse que deveriam continuar. Esse experimento revelou algo profundamente inquietante sobre a mente humana. Quando estamos diante de uma figura de autoridade, nosso cérebro tende a transferir parte da responsabilidade das decisões para essa autoridade. Em outras palavras, deixamos de nos sentir totalmente responsáveis pelo que estamos fazendo. Os psicólogos chamam isso de estado agente. Nesse estado mental, a pessoa passa a agir como se fosse apenas um instrumento de outra vontade. Ela não se vê mais como autora da ação. Ela se vê como executora. Isso ajuda a explicar por que tantos participantes continuaram. Eles não pensavam: "eu estou causando dor." Eles pensavam: "eu estou apenas seguindo as instruções." Esse mecanismo psicológico é muito mais comum do que imaginamos. Ele aparece em diversas situações da vida cotidiana, em ambientes de trabalho, em instituições, em estruturas hierárquicas. Sempre que existe uma autoridade clara, existe a possibilidade de que as pessoas passem a agir de forma diferente do que agiriam sozinhas. Mas existe outro fator importante nesse experimento: o ambiente. Os participantes estavam em um laboratório respeitado, na Universidade de Yale, um ambiente que transmitia legitimidade e credibilidade. Esse contexto aumentava a confiança na autoridade presente. Se o experimento estivesse acontecendo em um prédio comum, sem aparência científica, os resultados provavelmente seriam diferentes. Isso mostra como o ambiente também influencia nossas decisões. A forma como percebemos a situação pode mudar completamente nosso comportamento. Milgram repetiu o experimento diversas vezes com pequenas variações. Em algumas versões, o pesquisador não estava presente na sala. Em outras, a vítima estava mais próxima. Cada pequena mudança alterava significativamente o comportamento das pessoas. Quando os participantes podiam ver a pessoa que recebia o choque, a taxa de obediência diminuía. Quando a autoridade estava distante, mais pessoas recusavam continuar.
Isso revela algo importante. Nossa mente é profundamente sensível ao contexto, à proximidade emocional, à percepção de responsabilidade. Mas talvez a conclusão mais importante do experimento de Milgram seja esta: o comportamento humano não depende apenas da personalidade de alguém. Ele também depende muito da situação em que a pessoa se encontra. Pessoas comuns podem agir de formas surpreendentes quando estão em determinados contextos sociais. Isso não significa que todos obedeceriam cegamente a qualquer ordem, mas significa que o potencial para esse comportamento existe em muitos de nós. Entender isso não é apenas uma questão acadêmica, é uma forma de compreender melhor a própria natureza humana, porque ao reconhecer esses mecanismos, começamos a perceber o quanto nossas decisões são influenciadas por fatores invisíveis: autoridade, contexto, pressão social. E quando passamos a enxergar esses fatores com mais clareza, algo muda na forma como interpretamos o mundo. Começamos a perceber situações que antes pareciam normais. Começamos a questionar decisões que antes aceitaríamos automaticamente. E talvez essa seja uma das maiores lições da psicologia. A mente humana é muito mais complexa e influenciável do que imaginamos. E compreender esses mecanismos pode nos ajudar a tomar decisões mais conscientes. Mas talvez a pergunta mais importante não seja apenas por que aquelas pessoas obedeceram. A pergunta realmente inquietante é outra: o que nós faríamos naquela mesma situação? Quando assistimos a esse experimento hoje, muitas pessoas dizem com confiança que jamais apertariam aquele botão, que jamais continuariam, que se recusariam imediatamente. Mas a realidade mostrada pelo experimento é muito mais complexa, porque aquelas pessoas não eram indivíduos cruéis ou violentos. Eram pessoas comuns, professores, funcionários, estudantes, pais de família. Pessoas que, em qualquer outra situação, seriam consideradas absolutamente normais. E mesmo assim, quando colocadas em um determinado contexto psicológico, muitas delas continuaram. Isso acontece porque o cérebro humano é extremamente sensível à estrutura social ao redor. Quando estamos em uma situação em que existe uma figura de autoridade clara, nossa mente automaticamente assume que aquela pessoa possui mais conhecimento sobre o que está acontecendo. Esse fenômeno é chamado de viés de autoridade. Nosso cérebro tende a confiar mais em informações vindas de pessoas que parecem ter posição, conhecimento ou legitimidade. Uniformes, títulos acadêmicos, ambientes institucionais. Todos esses elementos ativam no cérebro uma sensação de confiança. E muitas vezes essa confiança diminui nossa tendência a questionar. É por isso que no experimento de Milgram o pesquisador utilizava um jaleco branco. O jaleco não era apenas um detalhe visual. Ele representava a autoridade científica, representava conhecimento, representava legitimidade. E esses sinais são interpretados pelo cérebro de forma muito rápida, na maioria das vezes sem que percebamos. Mas existe outro mecanismo psicológico importante acontecendo ali: a escalada gradual. Os participantes não começaram aplicando choques extremamente altos. Eles começaram com níveis pequenos, quase inofensivos. E a cada erro, o nível aumentava apenas um pouco. Esse processo cria algo que os psicólogos chamam de comprometimento progressivo. Quando já demos um pequeno passo em determinada direção, fica muito mais fácil dar o próximo. E depois o próximo. E depois mais um. Pouco a pouco, decisões que antes pareceriam impensáveis começam a aparecer apenas a continuação lógica de algo que já começou. Esse fenômeno acontece em diversas áreas da vida: em negociações, em relações de trabalho, em decisões financeiras e até em relacionamentos pessoais. Pequenas concessões iniciais podem abrir caminho para decisões muito maiores no futuro. Mas existe ainda outro detalhe curioso no experimento de Milgram. Quando os participantes podiam ouvir os gritos da pessoa que recebia os choques, muitos demonstravam desconforto. Mas quando não havia resposta do outro lado da parede, alguns continuavam com mais facilidade. Isso revela algo importante sobre empatia. Nossa empatia é muito mais forte quando conseguimos ver ou ouvir diretamente o sofrimento de alguém. Quando essa conexão é removida, nosso cérebro tende a racionalizar a situação de forma diferente. É muito mais fácil tomar decisões difíceis quando as consequências parecem distantes. Esse mecanismo ajuda a explicar muitos comportamentos sociais complexos, em grandes organizações, em decisões coletivas e até em conflitos históricos. Quando a responsabilidade parece diluída ou distante, as pessoas tendem a agir de forma diferente. Mas talvez a maior contribuição do experimento de Milgram seja mostrar algo fundamental sobre a natureza humana. O comportamento humano não é determinado apenas pela personalidade. Ele também é profundamente influenciado pela situação, pelo ambiente.
pelas regras implícitas daquele contexto. Isso significa que, em circunstâncias diferentes, muitas pessoas podem agir de maneiras completamente diferentes do que imaginam. Isso não significa que a humanidade seja inevitavelmente obediente ou manipulável. Significa apenas que a mente humana é extremamente adaptável. Nós somos criaturas sociais. Nosso cérebro evoluiu para cooperar com grupos, para reconhecer lideranças, para seguir estruturas organizadas. E essas características, que muitas vezes ajudam a sociedade a funcionar, também podem criar situações em que a obediência se torna automática. Mas quando entendemos esses mecanismos, algo muda. Passamos a perceber sinais que antes ignorávamos. Começamos a reconhecer quando alguém está usando autoridade para influenciar uma decisão. Começamos a perceber quando estamos aceitando algo apenas porque parece correto. E essa consciência pode fazer uma enorme diferença. Porque quando entendemos como a mente funciona, ganhamos algo extremamente valioso: a capacidade de refletir antes de agir, a capacidade de questionar, a capacidade de decidir de forma mais consciente. Talvez essa seja uma das maiores lições da psicologia. A mente humana é poderosa, mas também é influenciável. E quanto mais entendemos esses mecanismos invisíveis, mais preparados estamos para lidar com eles. Porque muitas vezes, as forças que moldam nossas decisões não estão nas palavras que ouvimos, mas nos processos silenciosos que acontecem dentro da nossa própria mente. Se você quer continuar explorando os fenômenos invisíveis que moldam o comportamento humano, inscreva-se no Cogniara. Porque aqui nós investigamos as forças psicológicas que influenciam nossas decisões todos os dias, mesmo quando não percebemos.